Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui, galera, mais uma vez aqui um vídeo com uma dica chave para você que quer saber um pouco melhor a respeito de corte de frequência. Eu vou mostrar uma análise aqui, eu fazendo a determinação do corte de frequência ideal para os drivers mais utilizados, os drivers fenólicos mais utilizados do mercado. Então antes de eu continuar, eu já peço para você, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha, fica comigo até o final do vídeo. Não se esquece também, cara, de ativar o sininho da notificação, senão você não vai ficar por dentro dos vídeos aqui, das novidades e vai deixar a dica passar, hein, cara. Vamos lá. Cara, eu vou até chegar um pouquinho aqui pro lado, que eu vou deixar um espaço aqui para eu deixar o datasheet dos drivers que eu for explicando para vocês, tá? Primeiro driver aqui que eu vou explicar é o D250X, tá aqui o datasheet, da curva de resposta. Vamos analisar aqui qual que seria o corte ideal. Cara, corte começando aqui, ó, só uma adenda. Corte que eu recomendo, 24 dB oitava para não ter erro. Ah, por que não pode usar 12 dB oitava? Vai inverter a fase, aí você vai ter que inverter a polaridade dependendo. Depois, cara, vai dar um tanto de problema. Então, pega o 24 dB oitava, cortezinho 24 dB oitava, não é que seja um mantra utilizar 24 dB oitava, mas o 24 dB oitava vai te ajudar a já não ter problema de cancelamento nos pontos de transição quando o sistema estiver ali alinhado, né? Isso é, alinhado fisicamente, não o alinhamento do sistema, não vamos confundir. Mas ele já ajuda você tendo ali o alinhamento físico a você ter o acoplamento. Então sempre deixa 24 dB oitava para não ter erro, beleza? Agora vamos lá, vamos analisar essa curva aqui de resposta. Vejam que drivers fenólicos é uma triste realidade, mas ele não tem uma curva de resposta muito usual. Digamos assim, não dá para você aproveitar um range de frequências muito significativo, porque veja só, se eu tentar cortar aqui de 1K até 5K, olha aqui na curva da resposta de frequência, vai ficar um morro, uma descida no final da resposta. Isso não é legal para qualidade audível. E tem uma coisa aqui que eu vou mostrar aqui também no manual dela, né? Tem gente que pensa, ah, eu vou colocar o corte do meu processador de acordo com a resposta de frequência. Cara, isso está muito errado. Eu já vi muita gente falando, ah, coloca no processador que está na resposta de frequência. Você tá louco, meu? Tá errado. A resposta de frequência dela aqui, ó, é de 400 Hz até 9 kHz. Então veja só, se a gente colocasse essa resposta de frequência, ia virar uma montanha resposta. Ia ter uma parte que ele vai responder bem lá em cima e no início e no final da resposta não ia responder nada, ia ficar terrível. Então, só começando a explicação aqui, esquece a tal resposta de frequência, porque ela é determinada a menos 10 dB, então pode estar menos 10 dB no começo da resposta, menos 10 dB no final, e o fabricante vai determinar a resposta de frequência, é um parâmetro, mas não é para você cortar nessa resposta de frequência. Ficou claro? Então agora sim, vamos aprender a escolher o corte correto. Então, claro, tudo vai depender do sistema. Isso aqui é um norte, é uma dica de como você vai fazer esse corte. Dependendo do teu sistema, você pode cortar um pouco antes, um pouco depois, não tem problema. Mas isso aqui a gente está falando num modo geral, beleza? Para a gente ter o máximo de aproveitamento possível da D250X. Vejam que a partir aqui de 1000 Hz, ela tem uma resposta relativamente plana. Então, é bem interessante a gente iniciar o corte da D250X em 1000 Hz, ou até um pouquinho menos aqui, ó, uma coisinha menos aqui, 900 Hz, tá beleza, não vai excursionar se for 24 dB oitava, ela vai tocar legal, não vai queimar por conta desses 100 Hz abaixo de 1000. Tem um mantra que fala, ah, abaixo de 1000 queima. Não, não é assim, calma. A gente tem que analisar a curva da resposta e utilizar o corte certo, tá? Aí aqui, olha, ela vem legal até 2000, até 2500, vem legal até 3000, até 3500 já começa a cair bastante, 4000 ela já cai bastante. Então, 3500, olha só, de 900 até 3500 é um corte bacana para D250X.
beleza? Ah, mas eu posso cortar até 5.000 e de 5.000 utilizar meu Twitter? Olha só como que em 5.000 ela já decai bastante. É mais fácil você forçar um pouquinho o Twitter, tentar deixar ele até 4K e deixar a D250X até 4K se você for utilizar com o Super Twitter, né? Do que você tentar deixar a D250X até 5K que ela não vai responder legal, tá joia? E cara, agora o cenário ideal, claro, seria você deixar a D250X respondendo até 3K e meio e do 3K e meio pôr um driver T. Aí é ostentação, né? Aí é foda. Mas eu sei que cada sistema tem sua limitação, mas essas são só sugestões, beleza? Agora vamos aqui para o corte do D250 Trio. Vamos colocar o datasheet dele aqui, da curva de resposta, beleza? Tá aqui, olha, a gente está observando uma curva de resposta, essa outra curva sobreposta aí é a curva de impedância, então a gente esquece ela. Veja que o D250 Trio, ele consegue descer um pouco mais que a D250X, legal. Então a gente pode iniciar o corte aqui, olha, por volta de 800 Hz tranquilamente na D250 Trio. É o que o povo fala, a D250 Trio é mais encorpada, já percebeu, Marco? Ela é mais encorpada, então a gente pode descer, dependendo, forçar um pouquinho até em torno aqui de 750 Hz, beleza? Só que ela desce mais, porque ela tem um reparo pesadão, o reparo dela é bem mais alongado que o da D250X, só que a D250 Trio peca nas altas, e olha só que tristeza, depois de 2 kHz ela entra em queda livre, ou seja, um corte legal para ela seria de 750 até 2000 Hz, não passe disso. Se passar disso, vai ficar uma deficiência muito grande na resposta dali para frente. Ela não responde legal dali para frente, não é muito bacana. E mais uma vez, observando o parâmetro lá da resposta de frequência, ela é de 400 Hz até 4 kHz. Mesmo assim, você não vai poder utilizar ela até 4 kHz, até 2 kHz seria o corte ideal para D250 Trio. Agora vamos aqui observar um driver de 2 polegadas, o D305. Deixar o datasheet dele aqui. Cara, o D305 é um driver bem interessante. Ele consegue, apesar de ser um driver 2 polegadas, ele tem uma performance razoável nas frequências um pouco mais altas também. Então eu gosto muito do driver D305, só que em determinados sistemas, para racha, ele já perde para 405, então ele tem uma usabilidade relativamente limitada, mas para, por exemplo, sistemas em que você não vai rachar e quer a performance de um driver 2 polegadas bem interessante, o D305 é uma boa opção. Agora aqui no datasheet dele, olha só que interessante, a resposta dele fica legal aqui, começando em torno de 800 Hz, e vem bem estável por volta de 1 a 2K, ela fica praticamente fletada, então ela é bem estável e vem legal até em torno de 3000 Hz. Então olha só, ele tem um alcance relativamente legal para um driver fenólico de 2 polegadas e ele consegue ali responder desde os 700 até os 3 kHz, bem bacana. Olha só, a gente considerando essa linha aqui, né, que eu vou deixar aqui no datasheet mostrando para vocês. Olha que interessante, a gente consegue uma resposta relativamente bacana desse D305, beleza? Agora, eu tô falando aqui o corte, né, para você ter a performance máxima dele, tá? O corte ideal. Lembrando que às vezes o seu sistema não está no cenário ideal, você está num Twitter ali na frente que vai ter que pegar de 4K em diante. Vai ter problema colocar de 4K em diante? Não vai ter necessariamente um problema. A gente pode ver que ele até vai conseguir chegar a 4K, mas vai ter um buraco ali na resposta. Vai ser um problema que vai ser preciso corrigir posteriormente no sistema, caso você queira aquela fidelidade audível mais acurada, beleza? Agora vamos aqui para o último driver que eu vou dar a dica aqui do corte da resposta de frequência, que é o D405. Tá aqui o datasheet, mais uma vez, esse driver aqui é fera, cara. Esse driver aqui, ele consegue responder muito bem aqui nas baixas. Por mais que não seja a finalidade de um driver responder em baixa, eu estou dizendo baixa no espectro
de um driver, tá? Que seria em torno de 700 Hz, 800 Hz. Mas ele é bem encorpado, ele é bem forte. Então olha só, a gente pode ver aqui no datasheet que em torno de 700 Hz a gente já pode cortar a D405. Ah, mas vai ter perigo de queimar e tal? Se você respeitar as especificações do manual, não tem perigo. Questão aplicar a potência correta e também não deixar passar distorção. 405 leva 700 Hz ali no high pass tranquilamente. Então ela, nessa configuração, para você colocar 700 Hz, é ideal naqueles sistemas que a gente vê muito em Minas Gerais. Você tem um woofer misto, como o Eros SDS, aí você pode pôr o Eros até chegar ali em torno dos 700 e a 405 assume dos 700 em diante, dispensando de certa forma os de médio, só que eu não recomendo. Eu recomendo você utilizar o médio, que vai ficar muito mais top. Então, mas considerando que você esteja utilizando um sistema sem médios e você precise descer a 405, ela pode descer até 700 de boa. Agora, se você não precisa descer, né? Então pode começar o corte dela em 1000 Hz se você está utilizando o médio. E até onde que vai o corte dela legal? Aí é que a porca torce um pouquinho o rabo, que ela não sobe muito. A 405 ela não vai legal até 10 kHz, até 6 kHz. Não, olha, aqui por volta dos 2 kHz e meio, ela tem já um pequeno probleminha na resposta. Ela começa um decaimento significativo na resposta. Aqui, ó. Olha só para você ver. Então até 2K e meio de 700 ou de 1000 até 2K e meio, ela vai muito bem. De 2K e meio para frente ela começa a despencar. Por isso que é interessante você utilizar, por exemplo, a 405 com driver TI. Porque aí você põe a 405, ela vai tocar bem até 2K e meio, o driver TI assume dali em diante, fica fantástico, fica sensacional. Aí o pessoal pergunta, mas pode ter dois tipos de driver diferentes? Eu já citei em outros vídeos que você pode sim misturar drivers fenólicos com drivers TI, desde que eles estejam dispostos para responder ranges diferentes. Excetou um corte para o fenólico e um corte diferente para o TI, e os dois estão se complementando, beleza? Então por isso não é legal, por exemplo, a gente usar 405 com um super tweeter. Já a 305, como ela consegue subir um pouco mais, igual eu expliquei, seria mais interessante para você utilizar o 305 com o super tweeter do que a 405 com o super tweeter. Agora o cenário ideal para ambos os drivers seria utilizar, para cobrir o range dos agudos, sempre um driver TI no lugar do tweeter. Beleza? Cara, o vídeo ficou longo, mas eu acho que vai nortear bastante vocês a respeito de corte de frequência para esses drivers fantásticos aqui do mercado e também usabilidade aí no sistema. Tá joia? Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima!